A primeira história é intitulada Sou o babaca por não perdoar minha família depois que eles ficaram sem contato por um ano? Aqui está um resumo com palavras fáceis em português do Brasil, estendendo a história e mantendo a simplicidade no vocabulário. Tenho 23 anos e sou uma mulher. Minha família sempre foi muito unida, fazíamos tudo juntos. Minha mãe, de 50 anos, e meu pai, também de 50 anos, eram sempre presentes. Meus irmãos mais velhos têm 25 e 24 anos. Tenho um irmão mais novo, que tem 21 anos. Minha mãe sempre cuidou da casa e criou todos nós. Por muito tempo, meus irmãos e eu fomos os melhores amigos. Nós éramos tão próximos que compartilhávamos quase tudo. Quando meus irmãos precisavam de ajuda, eu estava sempre lá. Se eles queriam algum código para jogos ou eletrônicos, eu dava o que eles precisavam. Quando pediam dinheiro, eu dava tudo que eu tinha economizado. Foi assim que sempre funcionou. Aí aconteceu o incidente. Tudo começou logo depois que completei 22 anos. Meus pais nos chamaram para uma reunião familiar pelo Zoom. Eles estavam muito sérios. Meu pai parecia bravo e minha mãe quase chorava. Meu irmão mais novo, que ainda mora em casa, estava lá com eles e contou que não conseguia encontrar um envelope com $3.000 que ele havia guardado. Achei a situação estranha, mas pensei que talvez alguém tivesse pegado o dinheiro por engano. No entanto, a reunião tomou um rumo inesperado. Meus pais disseram que alguém havia roubado o dinheiro. Eles não me acusaram diretamente no começo, mas pude sentir que estavam desconfiados de mim. Meu irmão mais velho finalmente falou que todos sabiam que eu estava com problemas financeiros. Ele estava se referindo ao fato de que meses antes, eu tinha pedido um empréstimo para comprar um computador, mas acabei não precisando porque ganhei um de presente. Eu estava completamente surpresa com a acusação. Tentei explicar que não tinha roubado nada, mas meu pai não quis me ouvir. Ele começou a gritar comigo, dizendo coisas terríveis. Ele tinha certeza de que eu tinha roubado o dinheiro, porque, segundo ele, me viu saindo do quarto do meu irmão durante minha festa de aniversário. Isso não era verdade. Eu estava apenas voltando do banheiro quando nos encontramos no corredor. Mas ninguém queria me ouvir. Eles decidiram que eu era culpada e pararam de falar comigo. Eu ligava para tentar explicar, mas sempre que atendiam, só queriam saber se eu ia confessar. Quando eu dizia que não, eles me ignoravam. Isso aconteceu por meses. Eu estava completamente sozinha. Um ano depois, minha mãe ligou. Ela pediu para que eu fosse jantar com eles. Quando cheguei, todos estavam sendo muito simpáticos. Eles tinham até preparado minha comida favorita, mas algo não estava certo. Eu não conseguia entender por que estavam agindo como se nada tivesse acontecido. Foi aí que meu pai explicou. Ele disse que meu irmão mais velho havia confessado. Ele era o culpado. Ele tinha pegado o dinheiro para investir em um esquema de pirâmide e ficou com medo de contar a verdade. Então deixou que eu levasse a culpa. Naquele momento, eu me senti traída de novo. Olhei para meu irmão, que estava sentado à mesa, e perguntei à minha família por que tinham sido capazes de me deixar de lado por tanto tempo, mas não conseguiam fazer o mesmo com ele. Meu pai me disse para perdoar e esquecer porque todo mundo comete erros. Eu não consegui aceitar isso. Levantei-me e fui embora. Depois daquele jantar, decidi bloquear todos eles. Queria que soubessem o que era ser ignorado. Mas, mesmo assim, não conseguia parar de me sentir mal. Será que eu era o babaca por não perdoar minha família? Eles ficaram sem contato comigo por um ano, mas agora esperavam que tudo voltasse ao normal. Quando postei minha história, recebi muitos comentários. A maioria das pessoas disse que eu não estava errada. Elas falaram que minha família mostrou que eu era descartável para eles. Alguns disseram que eu deveria cortar o contato para sempre, porque eles poderiam me usar como bode expiatório novamente no futuro. E honestamente eu concordei. Outros comentários foram mais duros. Eles não entendiam como meus pais poderiam me bloquear da vida deles sem provas. Muitos apontaram que, mesmo se eu tivesse pegado o dinheiro, eles deveriam ter tentado me ajudar em vez de me rejeitar. Alguns leitores compartilharam experiências parecidas. Disseram que passaram por algo semelhante e que, às vezes, cortar os laços é a melhor escolha, mesmo sendo difícil. Mas ainda me sinto mal. Eles são minha família, afinal. Ficar sem contato com eles por tanto tempo me machucou muito. Sei que a situação com meu irmão é complicada. Ele ficou envergonhado e com medo de admitir o que fez.
Mas não consigo entender como meus pais não perceberam que estavam me magoando. Será que eles realmente achavam que eu era capaz de fazer algo tão horrível? Eu realmente não sei o que fazer agora. Continuo me perguntando se estou exagerando ou se tenho o direito de não perdoar. Eles me disseram que eu deveria deixar o passado para trás, mas não é tão simples. Sinto que se eu os perdoar sem pensar, estarei ignorando toda a dor que eles me causaram. E honestamente, não sei se estou pronta para fazer isso. Minha história gerou muitas discussões, e cada novo comentário me fez refletir mais sobre a situação. Alguns sugeriram que eu desse mais um tempo, outros disseram que, se eu me sentisse pronta, poderia tentar reconstruir o relacionamento. Mas, por enquanto, ainda estou em conflito. Seu irmão roubou o dinheiro, colocou a culpa em você, bloqueou você da família e agora está fingindo que nada aconteceu? E seus pais também não parecem ter pedido perdão a você e estão bem com o comportamento do seu irmão. Se você não os cortar agora, você só vai se meter em mais manipulação emocional no futuro. Agora, para a próxima história. Eu sou idiota por ficar bravo porque minha mãe disse ao marido dela que meu pai não é meu pai biológico? Minha mãe se casou há 11 meses. Pouco antes do casamento, eu, uma garota de 16 anos, descobri que minha mãe tinha contado ao marido dela que eu não era filha biológica do meu pai. Quando meus pais se divorciaram há 5 anos, pedi à minha mãe para não contar isso a nenhum namorado ou futuro marido, porque não é algo que eu gosto de compartilhar e também não é algo que eu quero que as pessoas saibam. Eu odeio quando as pessoas perguntam sobre meu pai verdadeiro e essas coisas. Para mim, meu pai é aquele que me criou. Ele entrou na minha vida quando eu tinha apenas 7 meses e me adotou oficialmente quando eu tinha 3 anos, depois que ele e minha mãe se casaram. Ele nunca me tratou diferente dos meus irmãos, que são seus filhos biológicos. Então, 2 dias antes do casamento, eu descobri que minha mãe havia contado ao seu novo marido. O novo marido dela disse a mim e aos meus irmãos que estava animado para ser nosso novo pai. Eu respondi que ele não seria nosso pai, porque nós já tínhamos um. Foi aí que ele disse algo que me deixou furiosa. Se você pode aceitar seu pai, que não é seu pai biológico, por que não pode fazer o mesmo por mim e pelos meus filhos? Eu fiquei chocado e extremamente bravo. Ele estava comparando a situação dele com a do meu pai, como se fosse a mesma coisa. Confrontei minha mãe sobre isso e ela disse que não podia mentir para o marido. Fiquei ainda mais chateado. Eu pedi a ela para, pelo menos uma vez, fazer o que eu tinha pedido, e ela não fez. Desde então, mal consigo olhar para ela. Sinto-me muito traído. Jogar isso na minha cara foi exatamente a razão pela qual eu não queria que essa informação fosse divulgada. O marido dela acha que estou sendo uma adolescente problemática, e ele acredita que casar com minha mãe, quando eu tinha 15 anos, e tentar ser um pai, é a mesma coisa que meu pai ter entrado na minha vida quando eu era bebê, me criado e me adotado. Ele acha que porque meu pai biológico não está presente, ele tem o direito de ser visto como meu pai agora. Mas eu não o vejo assim. Minha mãe e o marido dela acham que estou sendo uma pirralha por guardar isso contra ela e por não me importar mais com o nosso relacionamento. Mas eu não consigo evitar. Eu sou um idiota por ficar bravo com isso? Agora para os comentários. Não, você não é um idiota por se sentir traída. Um bom pai não é definido apenas pelo vínculo biológico, mas pelo cuidado e presença. Quando você estiver mais calmo, pode ser uma boa ideia explicar ao novo marido que seu problema não é com ele, mas com a ideia de substituir alguém que sempre esteve lá por você. Ele pode ser um ótimo padrasto, mas isso não o torna seu pai. Sua mãe deveria se desculpar com você por ter quebrado sua confiança. Contar ao marido sobre sua biologia sem falar com você primeiro foi um erro. Ela poderia ter respeitado o seu desejo de manter isso em privado, já que essa é uma parte importante da sua vida. Algumas pessoas acreditam que sua mãe não foi uma idiota por contar ao marido, pois ele faz parte da vida dela agora. Casais compartilham informações pessoais, especialmente quando se casam. Talvez fosse estranho ele não saber, mas o problema maior é como ele lidou com essa informação e a atitude que ele teve em relação a você depois de saber. O verdadeiro problema é o comportamento do novo marido. Ele está tentando se impor como seu novo pai, sem respeitar os limites que você estabeleceu. Isso é um grande erro.
Ser um padrasto envolve conquistar a confiança e o respeito das crianças, não assumir que automaticamente vai substituir um pai que já está presente. Se o novo marido continuar com essa atitude, pode ser difícil desenvolver qualquer tipo de relacionamento saudável com ele. Ele precisa entender que, por mais que queira ser parte da sua vida, ele nunca será o seu pai. E se sua mãe continuar apoiando ele em vez de você, isso só vai piorar a situação. Alguns acreditam que a sua mãe é responsável por não apoiar você nesse conflito. Ela deveria ter defendido você, ou pelo menos mediado a situação de uma forma que respeitasse seus sentimentos. Infelizmente, parece que ela está mais preocupada em agradar o novo marido do que em entender o que você está sentindo. Muitas pessoas acham que o novo marido está sendo manipulador. Ele parece querer forçar um relacionamento paternal sem realmente ter feito nada para merecer esse papel. E o fato de ele estar comparando sua situação com a do seu pai adotivo mostra uma falta de empatia e compreensão. Você não está sendo um pirralho. Sua reação é completamente válida. É normal se sentir magoado e traído quando algo tão pessoal é usado contra você, especialmente de forma tão insensível. Essa é uma questão que mexe com sua identidade e suas emoções, e sua mãe deveria ter sido mais cuidadosa ao lidar com isso. Infelizmente, o conflito com o novo marido e sua mãe provavelmente vai continuar enquanto eles estiverem juntos. Se o novo marido continuar insistindo em ser o pai e sua mãe continuar apoiando ele, vai ser difícil para você reconstruir o relacionamento com ela. O importante é que você continue firme em seus sentimentos e não deixe que eles diminuam a importância do seu pai adotivo em sua vida. Por fim, não. Você não é o idiota nessa situação. A próxima história é intitulada So They Hall por expulsar meu cunhado e denunciar meu terapeuta. Deixe-me explicar. Embora eu não goste de falar sobre isso, eu sou um homem de 25 anos e me envolvi em um acidente de carro. Na época, eu estava dirigindo e, infelizmente, perdi meu pai que estava no carro comigo. Depois disso, desenvolvi um transtorno de estresse pós-traumático que ficou sem tratamento por quase um ano. Durante todo esse tempo, eu não conseguia falar sobre o acidente com ninguém. Minha irmã achava que eu precisava de ajuda e me colocou em terapia há 2 meses. Esta foi a nossa primeira temporada de férias sem o nosso pai, e eu não estava planejando fazer nada este ano, mas a família decidiu passar algum tempo comigo. Vieram a minha tia, minha prima com seus filhos, minha irmã com seu marido e minha mãe. No jantar, meu cunhado começou a falar sobre o acidente em detalhes, exatamente do jeito que eu descrevi em minhas sessões de terapia. Ele mencionou quantas sessões eu já tinha feito, disse o nome do meu terapeuta e perguntou se era com ele que eu estava tendo as consultas. Ele ainda começou a me questionar se eu estava me sentindo melhor com as sessões, falando o horário exato em que comecei a terapia, e casualmente comentou que eu não deveria me culpar pelo que aconteceu, como se eu tivesse dito isso ao meu terapeuta. Fiquei completamente surpreso. Perguntei como ele sabia de tudo isso. Minha irmã jurou que não havia contado nada e eu também nunca falei sobre isso com ninguém. Meu cunhado, percebendo que eu estava muito irritado, tentou se explicar. Ele disse que foi uma coincidência, porque o terapeuta é irmão de um dos amigos dele, e que esse amigo comentou que meu nome soava familiar. Eu fiquei chocado. Todo mundo estava olhando para mim, e minha tia começou a comentar que eu já havia contado sobre o acidente para todos. Eu fiquei tão furioso que explodi com meu cunhado. Ele, então, começou a falar que eu precisava lidar com meus problemas de raiva, ignorando completamente o fato de que ele tinha revelado detalhes da minha terapia para toda a família. Nós discutimos e eu acabei mandando ele ir embora. Minha irmã ficou do lado dele, então os dois saíram juntos. Minha tia também defendeu meu cunhado, dizendo que eu não deveria ter gritado com ele e que feria os sentimentos da minha irmã. Segundo ela, ele só estava preocupado comigo. Eu fiquei extremamente irritado, especialmente quando todos começaram a me culpar, dizendo que eu estraguei o jantar e exagerei na reação. Eu me senti péssimo. Enviei um e-mail ao meu terapeuta explicando o que aconteceu, já que não consegui falar com ele diretamente. Também mencionei que estava pensando em denunciá-lo por ter revelado minhas informações pessoais sem meu consentimento. Até agora, ele não me respondeu. O que mais me incomoda é que não sou próximo dessas pessoas,
e saber que estavam fofocando sobre minha vida me deixou muito desconfortável. Meu cunhado sempre foi intrometido, mas nunca imaginei que ele faria algo assim. Minha família está dizendo que eu exagerei e que causei toda essa confusão sem necessidade. Eles afirmam que só se reuniram para me confortar, mas que eu arruinei tudo ao fazer uma cena. Agora, os comentários deste post. Não, você não é o Day Hall. Seu terapeuta definitivamente deve ser denunciado e provavelmente perderá sua licença por compartilhar informações pessoais. Os terapeutas jamais devem divulgar os nomes de seus pacientes, muito menos discutir detalhes sobre suas sessões. A culpa pelo jantar ter sido estragado não é sua, e sim das pessoas que decidiram expor sua vida sem sua permissão. Você está certo. Parte de mim acredita que seu cunhado fez isso de propósito. Esta não parece ser a primeira vez que ele se envolve em questões pessoais suas, e não tenho certeza se ele já compartilhou detalhes com outras pessoas antes. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Definitivamente, você não é o culpado. Seu terapeuta quebrou sua confiança, e isso é algo gravíssimo. Ele merece ser denunciado e sofrer as consequências por violar sua confidencialidade. Você não estragou o jantar. Espero que com o tempo você consiga encontrar paz. Esse tipo de situação é extremamente difícil e você tem todo o direito de se sentir traído. Seu cunhado parece ter o hábito de desrespeitar seus limites. O fato de ele falar sobre seus assuntos pessoais com outras pessoas é incrivelmente irritante, e é natural que você tenha reagido assim. Sua família te culpando pela forma como você reagiu mostra que eles não estão considerando o quanto isso te afetou. Você não é o culpado, e é importante denunciar o terapeuta. Também é necessário cortar laços com seu cunhado. Se isso significa que sua irmã também se afastará, então a culpa é dela por ficar do lado do marido em vez de te apoiar. Você tem todo o direito de estar magoado com sua irmã. Ela imediatamente defendeu o marido, como se o que ele fez não fosse um grande problema, justificando que ele só estava preocupado com você. Agradeço que ela tenha tentado te ajudar no passado, mas desta vez ela errou feio. E o fato de ela nem perceber o quanto isso te machucou, mostra o quanto essa situação é complicada para você. Agora, para a última história. Sou Day Hall por estar brava com meus irmãos. Eu sou uma mulher de 24 anos e tenho um filho. Este foi o primeiro Natal dele. 4 dias atrás, recebi um presente para ele da mãe do meu irmão. Essa mulher não é alguém com quem eu mantenho contato. Eu já tinha deixado claro para os meus irmãos que não queria que ela soubesse onde eu moro. Meus irmãos têm 20 e 19 anos. Eu devolvi o presente e disse a eles que eles não tinham o direito de ir contra o que eu pedi. Eles ficaram muito irritados porque eu devolvi o presente. Eu expliquei que essa mulher não faz parte da vida do meu filho, nem da minha. Eles disseram que eu não tinha o direito de ficar brava, que ela é a mãe deles e me chamaram de bruxa. Agora um pouco da história da mãe deles. Meus pais se divorciaram quando eu era bebê, e meu pai se casou com a mãe deles, e juntos eles tiveram meus irmãos. Quando eu tinha 7 anos, meu pai faleceu, e a mãe deles quis continuar dividindo a minha guarda. Minha mãe não aceitou e disse que não faria isso. A mãe deles ficou furiosa e na minha frente falou coisas horríveis, dizendo que ela era minha mãe tanto quanto minha mãe biológica. Minha mãe permitiu que eu continuasse tendo contato com meus irmãos, mas deixou claro que não seria co-mãe com a mãe deles. Mais tarde, a mamãe deles pediu para ser nomeada minha guardiã caso algo acontecesse com minha mãe, mas minha mãe não aceitou. Quando minha mãe faleceu, aos meus 13 anos, a mãe deles descobriu que meus avós eram meus guardiões, o que a deixou muito irritada. Ela brigou com meus avós e foi um momento muito difícil para mim. Em um dia em que ela perdeu o controle e disse coisas horríveis sobre minha mãe, eu explodi e disse que não queria mais ter contato com ela. O relacionamento com meus irmãos foi mantido pela família do nosso pai, mas desde então tenho evitado a mãe deles. Ela sempre tentou entrar em contato através dos meus irmãos e eu sempre deixei claro que não queria falar com ela. Quando meus irmãos se mudaram, confiei a eles meu endereço e pedi que não compartilhassem essas informações com a mãe. Mesmo assim, eles o fizeram. Então, Reddit, me diga, eu sou babaca? Não, você não é o babaca. Essa mulher parece ser uma pessoa horrível, e seus irmãos são velhos o suficiente para respeitar seus sentimentos. Não, você não está errada.
Você já foi bem clara sobre seus limites, e ela, ao que parece, não tem o mínimo respeito por eles. Um dia, talvez ela supere essa obsessão de ser sua mãe substituta, o que nunca foi e nunca será. Você tem o direito de manter distância. Seus irmãos precisam entender isso e respeitar sua decisão. Talvez eles não saibam exatamente por que você não quer contato com ela, mas isso não importa. Eles precisam respeitar sua escolha ou aceitar que o relacionamento de vocês pode ser prejudicado. As coisas que essa mulher falou sobre sua mãe devem ter sido devastadoras para você. Isso realmente me enfureceu. Ela não deixou que eu ligasse para minha mãe no dia em que meu pai faleceu, e eu estava lá quando ele morreu. Foi muito difícil para mim. Depois, ela ainda disse coisas horríveis sobre minha mãe, que tinha acabado de morrer. Eu não consegui mais aguentar. Não, você não é o babaca. A obsessão dessa mulher por você é muito preocupante. Sua mãe foi sábia ao estabelecer limites para te proteger depois que seu pai morreu. Você tem todo o direito de decidir se quer ou não relacionamento com a mãe dos seus irmãos. E você escolheu não ter. Seus irmãos desrespeitaram seus desejos. E essa mulher parece ser controladora e manipuladora. Eu realmente sinto pena dos seus irmãos. Parece que eles não tiveram uma infância fácil com uma pessoa como ela. No mínimo, ela é muito carente e arrogante. De qualquer forma, sua mãe tomou a decisão certa. E fico feliz que você não tenha dado ouvidos a ela. Agora chegamos ao fim deste vídeo, pessoal. Como sempre, deixe um comentário, clique em curtir e inscreva-se no canal. E, se você quer ver mais conteúdos como este, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vejo vocês no próximo.